o nosso culto de terça-feira passada, transmissão feita de Recife, eu falei um pouco sobre o que aconteceu com Diná na cidade de Siquém. E como, na verdade, às vezes a gente quer trazer a culpa, tratar desse assunto como se o responsável pelo problema de Diná ter perdido a sua virgindade fosse o filho de Amor, ou daquele homem que era o chefe daquela cidade de Siquém. Como se fosse o rapaz, para se entender melhor, que se deitou com a moça, que fosse o grande responsável por aquilo. Quando, na verdade, quando nós entramos no espírito da Bíblia, nós encontramos que o grande culpado daquilo foram os pais. Porque, tendo Jacó, naquela época, 11 filhos e uma filha apenas, era para se ter todo o cuidado do mundo com aquela filha. Parece inocente que, chegando eles numa terra estranha, de costumes estranhos, no meio de um povo que não tinha temor de Deus, pagãos, incircuncisos, como é que ele deixaria sua filha ir passear na casa daquele pessoal? Como é que ele se descuidou em deixar sua filha ir para lá? Então, automaticamente, você vai ver que a maior parcela de culpa recaía sobre o pai e a mãe, que de alguma maneira facilitou as coisas, abriu a porta, deixou a porta aberta para que aquilo acontecesse. Depois a gente tem uma outra visão aqui a ser considerada, que é a atitude do rapaz em se deitar com a moça. Em momento algum, a Bíblia registrou que aquilo se tratou de um estupro, mas de um ato de consentimento. É uma questão, a moça não foi violentada e ela se deitou com aquele rapaz na marra, não. Na verdade, você vai ver, e a coisa é porque havia um certo interesse pelo assunto. E aí, então, porta aberta, facilidades, e entrou. E no que deu foi a revolta, a tristeza do pai, por certo da mãe, a revolta dos irmãos, que vai terminar essa história numa carnificina, num ato de loucura, completo ato de loucura, que é matando os moradores de Siquém num ato de traição. Então quero pegar isso aqui por parte, lembrar aos irmãos, e muitos episódios e muitos acontecimentos da nossa vida nós facilitamos. Nós facilitamos. O irmão Brana disse que há entre os crentes um hábito de querer transferir toda a responsabilidade negativa para o diabo. O irmão Brana disse, as pessoas dizem, foi o diabo que me fez fazer isso. Ele disse, não foi o diabo, foi você. Você abriu o seu coração para que o diabo pudesse entrar. Você foi negligente em não se esconder em Cristo, porque se você estivesse em Cristo, o diabo não entraria onde você está. Ele não tem poder para ir alcançar uma pessoa que está em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura.
ele não pode te alcançar. O irmão Branham disse, na verdade, é que você ficou num lugar aonde ele podia te pegar. Ou seja, você estava ali esperando ser usado por ele. Você tinha intenções. Você, de alguma maneira, abriu para isto. E eu quero dizer isto, então, assim, aqui nesta palestra hoje à noite, lembrar a você que muitas coisas nas nossas vidas, muitos acontecimentos, nós facilitamos. Com filhos, com marido, com mulher. Às vezes a mulher, eu conheci isto, já assisti, já acompanhei vários casos de mulher cheia de ludu, sabe? Estou vendo, inclusive estou acompanhando um bem de perto agora. Cheia de coisinha, marido faz tudo para agradar, faz tudo para viver bem, chega perto, não quer nada com o marido. Sabe? Parece que o marido, sei lá, nega o corpo, tem atitudes estranhas, grosseiras, e de alguma maneira, quando o marido então vira as costas e vai e cai nos braços de outra, ela vai e começa a chorar, diz, meu marido me traiu, meu casamento acabou. Você sabe quem foi o culpado? Sabe quem foi que provocou essa situação? Então eu já vi, não é um caso, eu já vi muitos casos em que pessoas choram, mas elas são as principais responsáveis por aquilo. Você vai ver. E o Jacó entristeceu, a mãe deve ter chorado muito, os irmãos ficaram envergonhados. Mas quem foi o principal causador daquela situação? E aí vem uma outra frase do irmão Branham também, que diz, o homem dificilmente vê a si mesmo errado. Você vai transferir sempre o erro para alguém. Aqui, neste episódio, depois que eles tomam uma decisão, porque eles foram os grandes responsáveis, depois que eles tomam uma decisão e traiçoeiramente armaram uma cilada para matar, o pai diz, mas vocês fizeram um ato de loucura. Um ato de loucura porque agora você chamou todos os moradores da terra contra a minha família. Vão acabar conosco. E a resposta dos irmãos foi transferir a responsabilidade e dizer assim, e a nossa irmã ia se passar por prostituta? É simplesmente um ato, uma desculpa para justificar uma situação terrível, desastrosa que aconteceu. Eu vou falar uma coisa assim de coração aberto. Eu estou falando de maneira generalizada. O homem não é suficiente sincero. Quando se tange alguma coisa para lhe ofender, você vê que falta sinceridade, e aí a primeira coisa que você faz é se esconder e transferir aquilo para outro. Dá uma desculpa. Dificilmente nós assumimos um fracasso, um passo mal dado, uma situação dizendo assim, eu sou o causador. Dificilmente. Uma discussão, um problema em casa, um negócio mal sucedido, sempre você vai dar uma desculpa para transferir aquilo para alguém. E eu quero dizer isso para você assim, aberto. Se você já nunca ouviu isto, você ouça. Isto chama-se falta de sinceridade. Falta de sinceridade. Eu acredito que todos nós aqui precisamos melhorar e muito o nosso nível de sinceridade. E se formos mais sinceros, nós estamos então concordando que nós não somos suficientes sinceros.
E muitas pessoas dizem, mas eu sou sincero. Deixa a coisa vir para o seu lado que eu quero ver o grau de sinceridade que tem. Amém? Vocês estão me entendendo? A verdade é esta, sabe? Não é questão que eu esteja falando aqui que o Jacó foi, de alguma maneira, descuidado. Não é que eu esteja aqui falando que a mãe de Jacó fora descuidada. Isso não vale nada. Eu quero dizer que eu tenho sido descuidado. Este é um outro assunto. Eu quero assumir que eu tenho sido descuidado. Então, você preste atenção que qualquer problema que acontecer na sua casa, vê se você tem os olhos em cima. A gente precisa de assumir assim de frente, olhar as coisas de frente e entender isto, porque se você ler a Bíblia como se lê uma história, isso não vai valer nada. Mas o Jacó teve uma filha que se perdeu. Mas quem foi o culpado? Aí você diz, não, mas foi o Jacó. Aí você para aqui e diz, não, estou fazendo aqui um problema que surgiu. Isso aqui foi um problema. O problema aqui na casa de Jacó foi a filha perder a virgindade. E na sua casa, qual é o problema? Qual é o problema na sua casa, na sua família? Qual é o problema que você tem descuidado? E quais as consequências que tem vindo sobre você? E eu pergunto assim, quando você descuida, você presta atenção que aqui trouxe um momento de tristeza. Eu queria dizer para você que Deus não quer que você seja triste. Mas para você não ser triste, você precisa aprender a ser vigilante. Você está me entendendo? A estar vigilante. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse, você pode ser simples, como as pombas, mas precisa ser prudente. Jesus nos ensinou a parábola da previdência. Disse, se você vai fazer um projeto, então primeiro analise aquele projeto. Vê se isto vai dar certo, vê se isto vai funcionar. Como é o resultado disto? Vê se você tem certeza da vitória. Porque aí ele diz assim, se um homem vai à guerra e vai enfrentar um outro exército que tem 10 mil, ele precisa decidir com 50, para ter certeza da vitória. Sabe? Então você não tem certeza, como é que você se aventura? Então, aí você tem uma derrota, e a derrota, ela vai trazer lágrimas, vai trazer ressentimento, e vai trazer até frustrações, e muitas pessoas ficam indignadas com Deus, e diz, Deus não me ouviu, Deus não me guardou, Deus não me ajudou. Você acha que Deus vai ajudar gente inconsequente? Uma coisa que me está me implicando. Tem gente que acha que Deus é parceiro da sem vergonhice. Quer fazer coisas erradas e acha que Deus é parceiro dele, que Deus vai acobertar, que Deus precisa ajudar, precisa fazer. Ora, se está errado, pode tirar Deus do assunto. Pode tirar Deus do assunto, que Deus está a milhões de quilômetros de coisas erradas. Estou certo ou não? Porque este é o Deus da Bíblia. Amém?